Olá, eu sou Maísa Bezerra, proprietária do Maísa Espaço de Beleza, e hoje eu estou tendo a honra de receber aqui no nosso espaço a Carol, proprietária da Amor de Pirulito. Pode se apresentar, Carol. Oi, gente, é um prazer, uma satisfação imensa estar aqui. E como todos já conhecem, né? Eu sou a Carol da Amor de Pirulito. Nós somos pioneiras em pirulitos para drinks, morango do amor, tudo que é gostoso nós fazemos. Uma grande mulher de sucesso. Esse espaço ele foi criado para conversas reais. Conversas sobre escolhas, limites, sobre recomeços e sobre tudo aquilo que a gente precisa internamente para continuar. Então hoje a gente está aqui com a Carol, que é essa grande mulher de sucesso, dona da Amor de Obrigada. Pirulito, que hoje é uma das empresas mais conceituadas do ramo dela. E nós estamos aqui para contar um pouco da trajetória dela, né? Mas antes disso, eu queria recapitular um pouco, até porque quem veio agora não vê a trajetória, não vê tudo Isso, que você passou, né? é. Então, antes de tudo isso, quem era a Carol? Antes de tudo, a Carol, eu trabalhava pela CLT, e aí eu sou formada em recursos humanos, e aí veio a minha segunda gravidez, né, da minha filha, e desde então eu decidi que eu não queria mais trabalhar fora, né, queria trabalhar para mim. E aí um dia eu pedi a Deus que me mostrasse algo que eu pudesse trabalhar em casa e acompanhar, cuidar das minhas filhas, né? E passou alguns meses, quando a Maria Cecília tinha mais ou menos 11 meses, eu fui para o aniversário de uma filha do amigo do meu marido, e de um aninho, né? E aí, na hora que liberaram lá os doces, a tia da aniversariante falou: gente, tem pirulito de cristal. E ninguém pegou, porque todo mundo achava que era de enfeite. Todo mundo avançando, pegando mimo, pegando chocolate, pegando docinho, e os pirulitos ficaram lá. Aí ela foi lá: gente, tem pirulito de cristal, pode pegar. Aí eu, pirulito de cristal, eu vou lá. Aí eu com a Cecília no braço, peguei, aí eu me apaixonei. Aí eu, olha que interessante, pirulito de cristal, eu nunca vi. Aí fiquei. Aí passei o resto da festa chupando esse pirulito. Meu Deus, como é gostoso. Assim, lembra, tem sabor de infância. Lembra, é muito gostoso, não é muito doce, sabe? E eu olhando a imagem, que era a identidade visual do tema, né? E eu, isso aqui dissolve, sendo que era o papel arroz, eu não sabia. Eu disse, eu vou levar mais dois, um para Sofia e um para minha mãe provar. Aí terminou a festa, eu ainda tava chupando esse pirulito. Aí o meu marido veio, aí eu disse, amor, tu tá vendo esse pirulito aqui? Tô, é um pirulito de cristal. Ele, ai, é. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou aprender a fazer esse pirulito aqui, eu vou ganhar dinheiro. Ele vai, amor, ele sempre me incentivou, né? Vai, tu vai ver. Eu vou aprender a fazer e eu vou ganhar dinheiro. Ele tá certo. Começou disso, né? Sendo que na época pouquíssimas pessoas faziam. E quem fazia não ensinava, né? E aí eu comprei vários cursos, me queimei com a calda de açúcar e não acertava o ponto, a calda ficava amarela. Aí foi que a minha mãe, foi na pandemia, né, que eu comecei. Aí foi que a minha mãe falou assim: minha filha, já que você não acerta, venda essas formas, essas coisas, passe para frente. Aí eu, não, mãe, eu não vou desistir. Eu não vou vender, eu vou fazer. Aí eu só conseguia fazer, a Cecília ainda mamava, né? A minha filha mais nova, que hoje tem 6 anos. Quando ela dormia à noite. Que aí eu ia para a dependência de empregada, né? Para o quarto de empregada que tem lá em casa. E ligava o ventilador, né? Que não tinha ar-condicionado. E fazia. De madrugada que eu trabalhava, né? E aí todo mundo me perguntava. E aí as pessoas foram conhecendo. Meu marido sempre me ajudando, divulgando. Minha mãe também. E, e agora eu travei. Ah, sim. E aí, mesmo diante das dificuldades, né, as pessoas que sabiam não ajudavam. Eu comprei vários cursos e não dava certo. Até que, depois de perder muito material, muito açúcar, muita queimadura, eu acertei. Aí eu disse: é o seguinte, eu sei fazer e eu vou ensinar outras mães a fazer também.
porque o que eu passei, eu não quero que outras pessoas passem, né? Então, eu vou sim ensinar. E aí, depois de um tempo e tal, né, eu fui me aperfeiçoando e comecei a dar cursos, né? E aí, tenho várias alunas no Brasil inteiro, tipo, tem alunas do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Acho sabe? incrível, essa parte eu não sabia. Muito bom. E aí eu dei curso na Mara Cakes, que é o maior evento de confeitaria da América Uhum. Latina. Então, assim, o que eu não quero para mim, eu não quero para os outros, né? E assim começou. E aí depois veio outros produtos. Eu pensei, não, mas só o pirulito de cristal, eu vou pensar em algo que o cliente feche logo um pacote comigo. Aí veio o algodão doce, veio a pipoca gourmet, a maçã do amor, né? E aí eu fui acrescentando outros produtos. E, assim, indo mais pro público infantil, né? Até porque as minhas filhas e tal, mas hoje a gente faz eventos adultos e infantis, sendo que o nosso maior público é infantil. E em relação aos pirulitos, alguns produtos a gente também consegue enviar por Sedex, né, para outros estados. Hum. Tem cliente que tipo que mora na Suíça, vem para cá, aí pede os pirulitos para drinks, né, que é com fruta desidratada, Ai, que especiarias. massa. Eu fui aperfeiçoando, criando, inovando, né, e leva para a Suíça, sabe? E assim, todo mundo pergunta, como foi que você começou? E aí eu sempre dizia, né? Foi Deus, foi Deus, foi Deus. Aí veio aquele estalo, que eu lembro que um dia lá ajoelhada, pedi a Deus e Deus me deu essa visão e esse dom, né? É um dom. Aí eu sempre conto meu testemunho, né? É um dom até porque É foi um algo que dom. você não pegou nenhuma receita pronta. Você foi É. lá e criou, E né? assim, que eu amo o que eu faço, né? Que eu faço com amor. Mesmo assim, claro que tem meses que é muita demanda, é cansativa, a gente se sente muito cansada e tal, mas é algo que eu faço com amor. Porque se você não tiver amor no que você faz, não... É verdade. E o que é que mudou na Carol lá de trás para a Carol de agora? O que é que você sente que mudou em você? Eu amadureci muito, né? E no decorrer disso, já vai fazer 6 anos, né, que eu tô com a empresa. Aí nesse decorrer, a minha mãe faleceu, né? Veio a morte da minha mãe na pandemia. E aí eu tive que ser forte, né? Ai, e aí o meu luto foi fazer pirulito. Acho que eu não tirei nenhuma semana de recesso, assim. Foi trabalhar. Trabalhar, ocupar minha mente trabalhando e trabalhando. E aí hoje em dia, assim, eu sinto que eu tô mais madura, mudou também a minha visão, né? É, também a questão das prioridades, né? De estar presente com as minhas filhas, porque o meu trabalho, ele me proporciona, né? Porque assim, eu moro em cima e a empresa é embaixo, né? Hoje em dia, assim, a minha família está em primeiro lugar, óbvio, Deus, minha família em terceiro lugar, a minha empresa, sabe? Então hoje eu me sinto mais madura e estou conseguindo administrar melhor o meu tempo, entendeu? Então teve uma conversão aí nesse meio termo, né? Isso é. Que massa. E emocionalmente, amiga, como que você estava naquela época? Porque você falou que começou na pandemia após o falecimento da sua mãe. Não, eu comecei na pandemia, ela ainda foi na primeira onda que eu comecei, né? E aí na segunda onda veio o lockdown, né? Sim. E aí foi na segunda onda que a minha mãe faleceu. E aí eu tive que continuar. Tipo, eu não tinha opção. Eu tinha que trabalhar e, assim, foi muito. Até hoje eu fico, meu Deus, como foi que eu consegui? Só Deus, porque na época ficou. Eu me internei e eu tenho asma, e na época eu era obesa, né? Eu não tinha feito ainda a bariátrica, quer dizer, eu ia fazer, mas aí desisti por conta da pandemia. E ficou eu, minha mãe e meu esposo internado. E aí a minha filha, a menorzinha, ficou na casa de uma vizinha do nosso condomínio. E aí, quando eu recebi a alta, que eu cheguei em casa, eu soube da notícia do falecimento dela. Em 4 dias, a minha vida mudou. E eu, filha única, sempre morei com a minha mãe, né?
Aí, em 4 dias, eu perdi minha mãe. Então, assim, eu disse, agora sou eu e você e Deus, né, pro meu marido. Então, a opção que a gente teve foi trabalhar. E ele sempre, assim, trabalhando fora e me ajudando, né? Ele sempre me ajudou, sempre, graças a Deus. Até hoje, né? Até Que hoje, é. bom. E o que que aquela Caroline lá do início precisava ouvir, infelizmente não ouviu, mas que teria feito total diferença na construção do que você tem feito até hoje? Algum conselho, alguma palavra de fortaleza para você naquele momento? Não, assim, Deus me sustenta o tempo todo, né? E graças a Deus, assim, a gente teve muito, assim, rede de apoio, né? E não tenho nada Então, o para. que te sustentou durante todo esse momento Foi foi, Deus. Por isso que eu faço foi sempre a Deus. Deus. Que incrível. E o que é que hoje ninguém vê sobre o seu sucesso, né? Aquele bastidor que é só você, Deus, no máximo ali seu É, marido. os bastidores que ninguém vê, né? Meu Deus, dar conta de alinhar a produção, de fazer compras, de administrar a casa, levar e deixar as meninas no colégio, uma estuda de manhã, outra estuda à tarde. É uma correria grande, né? É um malabarismo, né? Que tem Então, horas que eu não sei mais nem o que é que eu tô fazendo, mas no final dá tudo certo. E aí a gente vai vendo o que é prioridade e vai fazendo e no final dá tudo certo, né? Mas eu sempre tento, faço o possível, né, para manter a qualidade dos produtos. Sempre, eu né? vi naquele formulário que você comentou um pouco sobre se perder, se abandonar em algum momento, né? O que Aham. é que acontece hoje na sua empresa se você se abandonar? Se você se perder durante o caminho, Não, a empresa continua. Porque continua. assim, eu nunca tive problema nenhum em ensinar as pessoas, né? E digamos que se eu precisar me ausentar por algum motivo, eu sei que eu vou ter uma pessoa que vai poder me substituir e fazendo com que a empresa não pare. Então você tem uma liderança muito Tipo, forte, né? sim, digamos que, sei lá, eu mude de estado, eu vá para São Paulo. A minha empresa continua funcionando aqui, entendeu? Independente de 1, 2, 3, 5 colaboradores. Mas eu sei que a pessoa que eu treinei vai conseguir fazer tudo no padrão de qualidade, no prazo, tudo direitinho, como eu faço. Certo. Teve algum hábito simples que mudou tudo assim na sua trajetória, no seu trabalho, algo que você mudou na sua vida que fez a diferença nos Sim, o outros meu hábitos? posicionamento, né? Porque, tipo, eu sou muito coração. E aí eu vi que tem horas que eu, como proprietária, eu tenho que me posicionar. Porque assim, eu não vejo um colaborador como um empregado. Eu não me vejo como uma chefe, eu me vejo como uma líder. Então, em determinadas situações, é preciso o posicionamento, né? A liderança. Sim. E sobre esse processo que você passou de emagrecimento, isso teve algum impacto na sua qualidade de vida, no seu estilo de vida? Teve muito, porque eu era obesa e aí, após a pandemia, eu fiz a bariátrica, né? Mas assim, a empresa sempre continuou, né? Não parou. Para assim quando eu tiro o recesso, né? Uhum. E eu tive mais qualidade de vida, né? Porque o peso atrapalhava muito, muito mesmo. Melhorou 80% minha qualidade de vida. E o que é que o autocuidado representa para você hoje? Qual a importância dele na sua vida? O que é que mudou quando você passou a se respeitar mais enquanto corpo, alma, espírito, né? Assim, se eu não estiver bem, claro que nem todo dia a gente está bem, né? Mas eu faço o possível para, tipo, respeitar o meu tempo, o meu processo
né, a minha saúde, porque se eu não estiver bem, as coisas não fluem, né? Fora que, além da empresa, eu tenho a minha família, minhas filhas, o meu marido. Então, assim, hoje eu dou algumas pausas, sabe? Eu entendo que eu não posso dar conta de tudo ao mesmo tempo, senão eu tenho um piripaque. Sim. E eu reconheço que tem horas que eu tenho que parar e, digamos assim, relacionada à empresa, delegar as tarefas, Sim. entendeu? A palavra fala, né, que nós somos corpo, alma e espírito e que deve É, estar em um conjunto equilíbrio para que a gente consiga exercer com excelência aquilo que Deus nos designou, né, em relação à exatamente. família, propósito. Então, eu acredito que além do trabalho, esse seu posicionamento com a sua imagem, o autocuidado, né, com o respeito com si próprio tenha realmente feito a diferença Sim, em tudo na sua vida, né? sim. E se hoje você estivesse de frente com uma mulher muito cansada, muito exausta, qual conselho você daria para ela hoje? Primeiro, acho que a gente tem que buscar a Deus em primeiro lugar, né? Porque sempre, sempre, sempre será, sempre foi, sempre será Deus. E uma mulher muito cansada, eu acho que ela precisa de uma pausa para entender o que está acontecendo e, enfim, dependendo da situação, quando ela se sentir melhor, se sentir pronta, ela recomeçar. Mas nunca desistir, né? A gente, todo dia, Deus nos dá a oportunidade de recomeçar. Porque é óbvio que a gente fica cansado. Não é porque eu amo o que eu faço que eu tô a fim de trabalhar todo dia. Eu não vou ser Verdade. hipócrita. Uhum, Tem dias que eu não tô a fim de trabalhar, mesmo amando o que eu faço, né? com Mas eu certeza. trabalho com sonhos e eu tenho que realizar, né? E fazer da melhor forma possível, né? É Encantar o entender cliente. que o que você É, faz hoje foi um dom que foi proporcionado pelo isso, Senhor para que você exercesse o seu propósito aqui na exatamente. Terra, É. né? Então, assim, a gente se sente cansado, sim, óbvio. Antigamente eu virava noites sem dormir, porque eu trabalhava à noite, quando a minha filha mais nova era bebê, né? E aí, como ela já tem 6 anos hoje, eu já não preciso, mas antes eu virava noites e noites trabalhando. E agora eu não aguento mais virar noite trabalhando, né? Mas aí eu vou priorizando e vou delegando, né? E a gente tem que entender, porque assim, a gente tem que estar bem emocionalmente, porque o corpo pede socorro, né? E aí você não consegue produzir. E é importante essa questão do equilíbrio, né? Sim, Justamente para você entender que há tempo para tudo, há tempo para né? tudo, é. Então, você virando noites e noites ali, talvez você não conseguisse entregar com excelência para sua filha ou para o seu Exatamente. marido, né? E o que é inegociável para você hoje? Algo que você não abre mão. A minha família. A minha família. É tipo, às vezes eu não trabalho no domingo. Não, esse final de semana a gente vai fazer uma programação com as meninas, né? Eu não abro mão. Ou eu tento adiantar alguma coisa para poder folgar no sábado, ou ter um sábado e um domingo livre, né? Porque como eu trabalho com festa, tem festa até dia de É mais às domingo. finais de semana, né? E Igual aí meu eu faço ramo. de tudo para adiantar, para no final de semana eu ficar mais tranquila. Ou então eu deixo alguém, né, responsável para ter esse momento, porque no início as meninas reclamavam muito, minhas filhas, que a mamãe só trabalha, 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 não tem tempo. E aí esse ano eu decidi, né, priorizar, de poder sentar, ensinar a tarefa da minha filha, porque eu não tinha tempo para fazer isso. Isso é muito precioso, né? Que infelizmente muitas mulheres não Eu têm não essa tinha tempo oportunidade. de Como sentar. CLT naquela época, você não tinha essa Pois é. oportunidade. E aí, esse ano principalmente, eu tô mais do que nunca priorizando a minha família, né? Claro que a gente precisa de dinheiro, mas a família da gente está em primeiro lugar, né? Entender que a gente precisa ter uma base, um alicerce É, ali, para que nos dias porque difíceis a gente tenha para onde escapar, é né? A gente tem ali a nossa válvula de escape. E isso. hoje suas filhas e seu marido representam isso
para você, Isso, né? exatamente. E o que é essencial para não se perder durante a jornada? Porque foi muito desafiador, né? A gente estava conversando ali dentro que você tem diversas peculiaridades, né? Você tem fibromialgia, né? Tem a questão do TDAH, É, tem várias é intercorrências muito. no meio do trajeto que é Assim, desafiador, né? quem me vê acha que eu não tenho nada, né? É, E também, assim, eu não vou ficar falando e tal, mas principalmente depois, eu percebi que eu tava, tipo, errando muito, esquecendo muitas coisas. E eu disse, isso não é normal. E até que um dia eu fui deixar minha filha no colégio e quando eu olhei o carro descendo, eu esqueci de puxar o freio de mão. E aí, outra vez, Deus me deu um livramento, porque eu liguei a seta para a esquerda, achando que os carros vinham no mesmo sentido, vinham sentido contrário de sim. mim, e os carros vinham no mesmo sentido. Eu disse, meu Deus. E aí, sabe, eu fui trocando as datas, tava me atrapalhando, disse, não tá normal. Aí eu fui, né, no psiquiatra, e aí fui na neuropsicóloga, e aí fiz os testes, e aí fui diagnosticada com TDAH. Aí, assim, eu fui entendendo o meu processo, o meu tempo, entendeu? Assim, às vezes eu não funciono sob pressão, às vezes sim. E isso é muito desafiador para mim, tanto na minha vida profissional como pessoal, né? E para o meu marido também, porque ele está aprendendo a lidar com o meu jeito, né? Assim, As suas tipo, com as limitações, minhas né? limitações, e assim, eu acho que depois de tudo que eu passei, veio a fibromialgia, né? E aí tem dias que realmente eu não consigo produzir nada, sabe? Fora as crises de enxaqueca, mas aí eu sempre tenho um apoio, um suporte para executar aquele pedido, né? Entregar aquela festa, sempre. Porque eu sempre pensei, não pode ser só eu, não pode ficar tudo só para mim. Eu tenho que ter alguém que possa numa emergência, possa me substituir. Antes mesmo de eu descobrir tudo isso, né? Porque como eu trabalho com festa, com sonhos, tipo, se morrer alguém, o cliente não vai querer saber, Sim. ele quer a festa dele, né? É o sonho dele. E é isso. Mas aí Eu percebo muito o cuidado de Deus na sua vida durante toda essa trajetória, né? Porque é, não te faltou motivos para você desistir. não, e Deus o tempo todo cuidando de mim, dos meus, da minha família, do meu marido, E em nenhum das momento minhas você pensou filhas. em desistir, né? Não, não pensei não. Desistir não. Eu pensei tipo em dar uma pausa, mas desistir não, porque eu não vou desistir de uma coisa que Deus me deu. Se Deus abriu essa porta, só quem pode fechar é Ele. Eu penso assim, né? Sim, Mas amém. desistir não. É a questão realmente do plantio e da colheita, né? Enquanto você Uhum. cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas, e assim você consegue ir entregando a excelência, vai cuidando da sua família, independente das suas limitações. Isso nunca foi Isso. um motivo para você É, fraquejar, e nem para estar se vitimizando, se é, lamentando, é. né? Nunca precisou puxar tapete de ninguém, Não, nunca precisou nunca, sempre Deus me crescendo, livre. plantando o seu, e isso é Muito muito pelo admirador, contrário, eu né? faço de tudo para ajudar, independente. Eu acho que o sol brilha para todos, né? E eu fico muito realizada quando eu vejo minhas alunas, tem alunos aqui de Fortaleza, vendendo, fazendo pirulito, fazendo, sabe, bala caramelizada. Eu fico, olha, eu falo pro meu marido, olha amor, como a fulana, olha ela, como ela tá crescendo, como ela já tá fazendo várias festas. Olha o Instagram dela, que bom e tal. Aí tem outras que trabalham com outros produtos, tipo Suspiro e tal, e também fazem os pirulitos, sabe? Eu fico feliz por elas. Que incrível. Isso fala muito sobre o seu coração, né? É, Porque hoje se tem muito medo da concorrência não, eu e não você tenho não. não teve esse medo, né? Não. É tanto que, assim, os meus produtos. Tem concorrente? Tem. Mas o meu preço é esse. Você pode vender do preço que você quiser, mas o meu preço é esse. Então, o cliente escolhe. Eu não baixo o preço para estar, né, concorrendo com ninguém, não.
porque eu sei da qualidade, né, dos meus produtos, né? O que eu entrego, não desvalorizando o produto da outra pessoa, mas o meu valor é esse, e aí o cliente compra se quiser, né? Isso se chama confiança, né, amiga? E É, autoridade, é. né? Conversas como essa nos mostram que crescer não é só chegar. Crescer é literalmente você continuar sem se perder, né, amiga? Então, assim, para mim é uma honra muito grande ter você aqui hoje. Estou muito feliz, me senti muito lisonjeada, porque você, para mim, é uma Idem. inspiração. Ah, É uma obrigada. mulher Eu que grande, agradeço. né? A gente já se acompanha há um tempo. Às vezes a gente nem se vê tão grande. Às vezes a gente nem. E eu sou tão grande assim mesmo. Né? Como Mas você mesma falou desde o início, né? Você foi a pioneira, você que deu início, start nos cursos do seu material, não teve medo de concorrência, não. mesmo com todos os motivos, todos os percalços no meio do caminho, você continuou firme, porque você tem uma visão clara daquilo que Deus te deu para Sim. fazer. Uhum. Então, pode vir o que for, 10 mil à tua direita, 10 mil à tua esquerda, mas você não será desatingida. Amém, Porque você tem clareza sobre aquilo que o Senhor colocou na sua vida. Né? Sim. Então eu sou muito feliz de ter você aqui agora. Queria te honrar, te entregar um mimo da minha marca. Obrigada. Maísa Ai, Bezerra que tudo. Conceito. Espero que você use para mostrar cada vez mais a sua autoridade, certeza, vou sua sim. confiança, seu Obrigada. empoderamento. Sim. Parabéns pelo seu negócio, amiga. Não é de hoje que eu lhe admiro, né? Nós já somos amigas e clientes uma da outra. A aí recíproca já é verdadeira. Então, porque a gente muito sabe obrigada. que não é fácil empreender, né? Não. É um desafio diário, Não, né? Não mesmo. E se a gente não tiver amor e não tiver Deus, né? Sim. Não dá certo. Então, essa conversa, se ela tiver te tocado em algum ponto, eu gostaria que ela te lembrasse que dá para crescer sem adoecer, né, amiga? Dá para construir sem se abandonar, sem se perder no meio da jornada. Dá sim para a gente exercer aquilo que o Senhor trouxe para a nossa vida, sem se vitimizar, sem se lamentar, apenas seguir em frente quando você tem clareza do negócio, clareza do propósito. Exatamente. Você tem algum conselho, amiga, para essas pessoas hoje? O conselho que eu sempre falo, né, até para as minhas alunas, não desistir, porque eu tiro por mim. Eu não acertei de primeira. Hoje elas têm a oportunidade que eu não tive. Hoje, se eu der um curso para uma aluna, de primeira ela vai acertar fazer um pirulito de cristal transparente perfeito. E eu não. Eu demorei 3 meses para conseguir fazer um pirulito de cristal perfeito. Né? Então, assim, não desista. Não desista dos seus sonhos, não desista do seu objetivo, né? Porque a gente tem que tentar sempre, né? Sim. Não adianta desistir. Se realmente é o que você quer, você tem que continuar. Eu penso assim, né? Sim, com certeza. E eu penso da mesma forma. Foi um prazer estar aqui, amiga. Eu que Muito obrigada. Que agradeço. o Senhor continue te honrando, Amém. te Você prosperando. Que Ele continue te fortalecendo para que você seja uma mulher que continue exercendo o propósito, abençoando outras vidas, Amém. formando outras mulheres nessa mesma área, né? Para que consiga continuar sustentando as famílias, né? Sim. Então é isso e a gente se vê no próximo episódio.